que a Igreja Universal do Reino de Deus foi usada para lavar dinheiro da... O Ministério Público diz ter encontrado indícios de que a Igreja Universal do Reino do Dinheiro, que pertence a Edir Macedo, que nós chamamos carinhosamente aqui nesse canal de Pedindo Mais Cedo, foi usada para lavar dinheiro da corrupção na Prefeitura do Rio. Vocês ouviram bem, meus caros irmãos? Eu posso repetir. O Ministério Público diz ter encontrado indícios de que a Igreja Universal foi usada para lavar dinheiro da corrupção na Prefeitura do Rio. Vocês entendem agora, meus caros irmãos, por que é que o presidente quer livrar essa corja dos impostos? Esse pessoal é peixe grande, meus caros irmãos. Não são qualquer pessoas, não. Olha o que a matéria diz. Promotores analisam troca de mensagens encontradas em celular de Rafael Alves, suposto operador do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Relatório de inteligência anexado à investigação cita que, entre maio de 2018 e abril de 2019, a igreja movimentou de forma atípica 5,9 bilhões. A matéria é recente, de 12 de nove de 2020. E ela serve, para mostrar o que a gente vem falando aqui. Isso é tudo interligado, meus caros irmãos. Essas coisas que eu percebo aqui, que vocês percebem aí, e que a gente tanto critica junto, essa forma de usar o nome de Deus para ganhar dinheiro, a própria doutrina que é ensinada dentro das igrejas, com a teologia da prosperidade que vai totalmente contra as doutrinas cristãs e não passam de doutrinas maçônicas dentro do evangelho, cada vez mais vai deixando claro que o sistema é unido, político, religioso, financeiro, é todo unido. É literalmente nós contra eles. Antes da gente começar a expor aqui o nosso pensamento, eu quero dar uma continuidade aqui na matéria que diz assim, ó. O Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, o MPRJ, diz ter encontrado indícios de bilionárias movimentações antípicas da Igreja Universal do Reino de Deus, e Urdi afirmou ser verossímil concluir que a entidade religiosa está sendo utilizada como instrumentos para lavagem de dinheiro fruto da endêmica corrupção instalada na alta cúpula da administração municipal do Rio, o prefeito Marcelo Crivella e o bispo licenciado da IURD. A investigação do Ministério Público começou em março deste ano e investiga um suposto QG da propina na Prefeitura do Rio. Você vê como a mídia aqui, que é uma coisa que me enoja realmente isso, como eles sempre colocam um suposto isso, um suposto aquilo, Eles tomam todo esse cuidado para falar de pessoas grandes. Agora você que já assistiu qualquer telejornal aí, principalmente regional da sua cidade, sabe muito bem como é que eles ridicularizam, como é que ele não respeita o seu direito de permanecer calado. Os repórteres vão em cima e praticamente te acusam de uma coisa que nem está comprovada. Eles insinuam isso e colocam nas matérias e você fica com a cara já de condenado, nem de acusado, é de condenado. Agora, quando se trata dos grandes, como a Igreja Universal, como a Prefeitura do Rio, aí a conversa é outra. Eles têm o maior cuidado e sempre usam as palavras supostamente, segundo isso, segundo aquilo. Aí continuando aqui, eles dizem: a análise que cita a Universal está presente em documentos de 262 páginas, assinada com data de 2 de setembro deste ano, enviada à Justiça pelo Subprocurador-Geral da Justiça de Assuntos Criminais e de Direitos Humanos do MPR Rio de Janeiro, Ricardo Ribeiro Martins. Eu vou pular aqui os detalhes do processo, meus caros irmãos, porque para mim já basta, mas eu quero que vocês escutem o que diz os citados, a Igreja Universal do Reino do Dinheiro. Olha o que eles falam. Em nota, a Igreja Universal do Reino do Dinheiro disse que não foi legalmente citada sobre as denúncias e que ignora a existência do documento relativo a elas. Ela classificou de imoral o que chamou de vazamento de informações por autoridades, sem que a parte envolvida saiba da investigação. Diz ainda que toda sua movimentação financeira é completamente lícita e declarada aos órgãos competentes. A igreja também afirma que, sobre o prefeito Marcelo Crivella, qualquer bispo ou pastor que decida ingressar na carreira política licencia-se de suas funções na igreja, passando a se ocupar exclusivamente da atividade pública. A Universal diz ainda que não há nenhuma relação financeira entre Marcelo Crivella e suas campanhas políticas e a igreja, e que não participa, direta ou indiretamente, de atividade política partidárias do Brasil e em nenhum dos outros países onde desenvolve atividade missionária. Família, que absurdo, família? Que absurdo. As imagens que vocês estão vendo aí já diz tudo, E quem é que pode esquecer também? Eles entrando ao vivo com o Bolsonaro na hora do debate, O Bolsonaro fugiu realmente do debate, disse que não tinha condição de fazer nem por videochamada, mas tinha condições de dar entrevista lá pro Edir Macedo e passar na mesma hora do debate. Você vê só como é as coisas. Segundo afirma, nos últimos 30 anos, nenhuma instituição religiosa brasileira foi tão perseguida, atacada, fiscalizada e julgada como a Universal. Em todos os procedimentos, a igreja e seus oficiais foram inocentados. Acrescenta a Universal. Tá vendo, meus caros irmãos, como é que os caras ainda continuam aqui, eu vou continuar. Mas os caras corruptos, a justiça vai em cima, mas aqueles que deveriam julgar e condenar não fazem, e aí os caras ainda saem limpos.
como se não tivesse acontecido nada. E ainda, né, temos um presidente aí querendo perdoar bilhões em dívida dessas mesmas igrejas que prejudica tanto a sociedade, porque eles não fazem um só bem a ninguém. Muito pelo contrário. E aí, conclui afirmando que as autoridades da denúncia, que classifica de infâmia, responderão na justiça pelo que chama de falsas acusações, preconceitos contra cristãos. Aqui é um tal verdadeiro perigo, meus irmãos. Eles nos colocam, eu, você, cidadão de bem e verdadeiros cristãos, eles colocam como escudo. Esses caras se identificam como cristãos. É por isso, meu caro irmão, que você vê pessoas que não estão despertas ainda, mas elas têm um certo ódio, está se criando um certo ódio por cristãos, por causa de pessoas como Edir Macedo, que qualquer coisa que fala ele usa logo a família, a moral, os bons costumes, embora você veja a programação da Record, que é totalmente contraditória disso. Eu me lembro, por exemplo, eles exibiram o filme Velozes e Furiosos e depois falarem de velocidade no trânsito, naquele Fala Que Eu Te Escuto. Passou o filme e assim que acaba o filme já entra o Fala Que Eu Te Escuto, condenando o que eles acabaram de exibir como filme. Ou seja, primeiro incentiva e depois critica. Isso é o que a gente espera desses hipócritas. O nosso Cristo, inclusive, teve muitos problemas com esse tipo. Muitos problemas, não foram poucos. E eles existem até hoje. Não deixaram de existir, ao contrário. Se modernizaram e ficaram ainda piores. Nesse trecho aqui que eles dizem que os autores da denúncia vão responder na justiça, é a cara do Brasil. Não é à toa que algumas pessoas dizem que aqui no Brasil o poste é que mija no cachorro. Aqui é uma bela prova disso. O profissional honesto no Brasil, ele não ganha bem, ele não enriquece como o desonesto. Então, por causa disso, ele já tem menos poder, bem menos poder. E quando ele tenta fazer o certo, quando ele tenta honrar a farda, ele sofre todas as consequências disso quando não morre. Só existe dois caminhos para o honesto aqui no Brasil. O primeiro é ser difamado, caluniado e desmoralizado. E o segundo, quando não dá para fazer isso, é morrer. É ter uma vida bem curta. É isso que acontece com quem é honesto no Brasil e tenta fazer o que é correto. É revoltante você escutar uma coisa dessa. Aí aqui, olha o lado do prefeito, o que é que ele disse. O prefeito Marcelo Crivella declarou que não há nada no processo que descreva qualquer ato ilícito praticado por ele. Disse ainda que nada foi encontrado nas buscas em sua casa, no gabinete, em banco ou no celular. E aí ele continua falando um monte de porcaria, criticando. Eu não vou continuar, a matéria é bem extensa, meus irmãos. Ela tá no G1, se vocês quiserem ver, derem uma olhada lá. Mas pra mim já perdi a paciência, porque a gente sabe que isso não vai dar em nada pra eles. Infelizmente, não vai dar em nada pra eles. Primeiro que esses caras agem já muito bem pensados, certo? Sempre usam testas de ferro e o máximo que pode acontecer aí, no caso da igreja de Edir Macedo, se conseguirem comprovar alguma coisa, que é muito difícil. Os grandes, as autoridades grandes estão todas do lado deles. Se ainda provasse alguma coisa, vai cair em cima de um laranja. Nunca vão ligar diretamente ao Edir Macedo, jamais vão fazer isso. Ao contrário, se provar, ele ainda vai vir mais uma vez dar uma de vítima. Se provar, ele dá uma de vítima. Se não provar, ele dá uma de ofendido. De todo jeito, ele sai ganhando, ele sai por cima. É terrível, família, a situação que o nosso país se encontra. Estamos literalmente na mão de bandidos, irmãos. Essa é que é a grande verdade, só Deus por nós. Faz um tempo que eu li uma matéria que o Edir Macedo tem uma casa gigantesca, uma mansão, só de banheiro. Vocês me corrijam se está errado, que faz um bom tempo que eu li isso. Mas disseram que só de banheiro essa casa teria 18 banheiros. É uma mansão. E como o Edir Macedo não colocou no nome dele, colocou no nome de outra instituição que pertence a ele, ela era isenta de imposto e ele não paga um só centavo de imposto nenhum ao governo. Ao contrário de você, meu caro irmão, que tem que pagar o IPTU aí. E se você não paga, tá lá juntando para um dia a prefeitura executar esse valor que você ficou devendo e tomar sua casa. Você corre esse perigo, você que não tá pagando. Você com a sua casinha aí pequenininha, certo? Você é obrigado a pagar. Já Edir Macedo, com 18 banheiros na sua imensa propriedade, ele não paga nada. Esse é o Brasil. É nessas horas também que eu lembro daquele documentário que a gente fez, em 3 partes, que ainda se encontra no nosso canal. Inclusive a primeira vez que eu postei essa série de documentários do Banqueiro Illuminati, eles derrubaram os vídeos. Aí eu fui, repostei de novo, tirei as partes que eles reclamaram, tirei tudo e consegui repostar novamente. E a parte mais interessante daquele documentário é a dica que o Banqueiro Illuminati dá pra gente descobrir todas essas falcatruas que existem. Pra você descobrir quem realmente manda, tudo que é de corrupção, que é de propina, bastava seguir o dinheiro. Siga o dinheiro e você descobre tudo. É por isso que criaram tanta lei aqui, imunidade parlamentar, sigilo fiscal, isso e aquilo. Porque se o homem é público, meus caros irmãos, eu digo, por exemplo, se eu fosse um deputado
eu era o primeiro a deixar tudo à disposição da justiça e do povo. Por que é que se eu ganho dinheiro público, dinheiro que vem do povo, o povo não pode saber quanto minhas contas têm? Por que é que tem que ser tudo com sigilo? Por que é que eu tenho que ter imunidade? Ora, se eu sou um cara honesto, se eu vivo do que eu ganho, por que é que eu tenho que esconder? Qualquer juiz que mandasse agora eu dizer como eu comprei o meu Camaro, por exemplo, eu sei dizer cada real que eu gastei naquele carro. Cada centavo, da onde eu ganhei, com quem eu ganhei. E alguns eu lembro até da data. Eu lembro de tudo, irmãos. Qualquer desconfiança que houvesse sobre isso, não precisaria de ordem judicial, não. Eu era o primeiro a dizer eu quero que examinem. Mas você vê esses políticos fazerem justamente o contrário. Homens, e isso eu que sou uma pessoa normal, uma pessoa comum como eu e você. Agora, esses homens se dizem homens públicos. Ganham isenção de impostos, ganham ajudas do governo, dinheiro público vai para esses caras. Mas basta alguém falar sobre esse dinheiro que entra para eles, principalmente os políticos, e eles já começam com um discursozinho que estão sendo perseguidos, que isso e aquilo. Nesse caso de Edir Macedo, eu tenho pena desses investigadores, né, que juntaram as provas, entregaram ali à justiça. Eu tenho pena deles, porque o juiz que vai julgar isso, você não tem a dúvida que dificilmente ele vai condenar. Como a própria igreja deixou claro aí, os caras que juntaram, né, as provas é que vão ser depois acusados. E aí você vai entendendo por que que não vale a pena, por que que tantas pessoas se corrompem no Brasil. Acham que não vale a pena lutar pela justiça, porque é isso que acontece com quem é justo. Ele costuma não ter uma vida muito longa. Para resolver isso, meus caros irmãos, não ficar aqui falando só de problemas, para resolver isso era o povo acordar. Exigir que agora a lei, a partir de agora, para qualquer homem que exercesse cargo público ou ganhasse isenção de impostos, querem isenção de impostos, beleza, venham cá. A partir de agora vocês vão ter que abrir as contas de vocês, a gente vê e saber cada real que entra na conta de vocês. Eu tenho certeza que muita gente ia se surpreender como políticos ficam tão ricos de uma hora para outra e não justificam com o salário deles. É engraçado que quando alguns deles são acusados, eles dizem, não, mas eu sou empresário também, eu tenho meus negócios aqui. E por que não era um empresário bem sucedido antes de entrar na política? Só fez sucesso depois que entrou na política. É tipo assim, ó, o cara tá quebrado ali, o único dom dele é saber conversar, saber enganar as pessoas, e ele nunca teve nada ou não passa de um meia boca. Aí ele entra na política, fica milionário e aí diz, não, é porque agora eu fiz os investimentos certos. Ou seja, quando ele era só empresário, exercia uma profissão só, tinha tempo de sobra para se empenhar naquela profissão, ele não cresceu. Mas a partir do momento que ele teve que se virar em dois para continuar sendo empresário e fazer o seu papel de político, agora ele vira um gênio e consegue fazer o que ele nunca fez em 30, 40 anos. E o povo acredita nisso. Então, meus irmãos, quando o sistema diz que o povo é gado e é o culpado por isso estar aí, eu sou obrigado a concordar. Uma coisa que era tão simples de resolver. Siga o dinheiro e você vai descobrir quem realmente está mandando. E para que aqueles caras estão ali. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a opinião de vocês. O que é que vocês sentem sabendo mais essa da Igreja Universal? Uma coisa que sinceramente todos nós sabemos já. Que isso acontece. A maioria das grandes igrejas servem mesmo para lavagem de dinheiro. E da pior espécie que você possa pensar. Estão unidas diretamente com a política e muitas até com facções criminosas. Isso é que é um fato. Agora a gente não pode provar e se pudesse provar, não estaria aqui falando, né? Porque vocês sabem o que acontece. Mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, principalmente sabendo, né, que é justamente para esses caras que o nosso presidente, o Bolsonaro, quer livrar dos impostos. Justamente esses caras. Então deixa aí o seu comentário e a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, que o nosso Yahushua, ou Jesus Cristo, como você queira chamar, acompanhe e proteja cada um de vocês. A gente volta amanhã, se assim ele permitir. Um abraço e tamo junto!